Você já se perguntou por que é tão difícil fazer o certo quando todos ao seu redor escolhem o caminho mais fácil? Por que o silêncio parece tão confortável, mas deixa esse peso estranho no peito? Mas aqui está algo que poucos percebem. Cada vez que você se cala diante do que sabe que está errado, você não está apenas evitando o conflito. Você está traindo uma parte fundamental de quem você é. Ainda assim, existe uma força que pode te libertar dessa prisão do silêncio conveniente. Uma filosofia que há mais de 2000 anos ensina que a verdadeira força não vem de agradar multidões, mas de sustentar seus princípios, mesmo quando o mundo inteiro prefere a mentira confortável. Hoje você vai descobrir por que fazer o certo, mesmo sozinho, não é apenas uma escolha moral. É a única forma de viver com verdadeira dignidade. E mais importante, como desenvolver essa coragem interior que te permite agir com justiça, independentemente das consequências externas. Prepare-se, porque este não é um vídeo sobre discurso bonito, é sobre postura real. Saudações, desbravadores estoicos, preparados para fortalecer a mente hoje? Vivemos numa era fascinante e contraditória. Nunca tivemos tanto acesso à informação, nunca foi tão fácil saber o que está certo ou errado. Mas, paradoxalmente, nunca foi tão difícil agir conforme essa consciência. O conforto da neutralidade é vendido como sabedoria em todos os lugares. Não se meta, evite problemas, mantenha a paz. E de repente, nos encontramos numa posição onde falar o óbvio se tornou um ato de coragem. Mas será mesmo sábio se calar diante do erro, da injustiça ou da manipulação apenas para evitar o desconforto do confronto? Será que essa paz externa comprada com a traição dos próprios valores vale mesmo o preço? Neste vídeo, você vai entender algo que pode transformar completamente sua relação com a integridade pessoal. Vai descobrir por que os grandes pensadores estoicos consideravam a justiça não apenas uma virtude, mas a virtude que dá sentido a todas as outras. E mais, vai aprender técnicas práticas para desenvolver a coragem necessária para fazer o certo, mesmo quando é inconveniente, mesmo quando é solitário, mesmo quando custa caro. O estoicismo nos ensina que a verdadeira justiça começa dentro de nós. É quando nossa consciência pesa mais do que a opinião alheia. É quando entendemos que, se para manter a paz externa precisamos trair nossos princípios fundamentais, então essa paz é uma ilusão perigosa. Este conteúdo é para quem já percebeu que viver com ética não é confortável, mas é necessário. E que há um preço devastador a pagar por tolerar continuamente o que sabemos que está errado. O silêncio conveniente e suas consequências. Aqui, uma reflexão crucial se impõe. Quantas vezes você já presenciou algo claramente incorreto e escolheu o silêncio? Talvez fosse uma injustiça no trabalho que você sabia que poderia denunciar. Talvez uma mentira sendo espalhada sobre alguém que você conhece bem. Talvez uma decisão familiar que ia contra seus valores mais profundos. E você se calou. Por medo de parecer exagerado, por não querer criar problemas, por preferir a tranquilidade aparente. Mas esse silêncio, que parece tão inocente na superfície, carrega consequências que raramente consideramos. Não é paz, é covardia disfarçada de prudência. A filosofia estoica nos alerta para um perigo sutil, mas devastador. A covardia ética é como uma rachadura numa parede. Pequena no início, quase imperceptível, mas que cresce inexoravelmente com o tempo. Cada omissão alimenta a próxima. Cada "não é comigo" torna o próximo "não é comigo" mais fácil de justificar. O pensamento estoico revela uma verdade desconfortável. Quem se omite sistematicamente diante do erro acaba participando dele por inércia. Sua passividade se torna cumplicidade. Sua neutralidade se torna endosso silencioso. E acontece algo ainda mais perigoso. Começamos a nos adaptar ao que antes nos incomodava.
A consciência, esse mecanismo interno que deveria nos alertar para questões morais, vai gradualmente silenciando junto conosco. O que um dia nos causava indignação passa a ser normal. O que um dia nos fazia questionar passa a ser assim mesmo que a vida funciona. Aqui começa uma desconexão interna profunda. Você pode se sentir bem aos olhos dos outros, pode manter a imagem de pessoa equilibrada e sensata, mas sabe no fundo que traiu algo essencial em si mesmo. E essa traição interna cria uma tensão psicológica constante, uma sensação de que algo não está certo, mesmo quando tudo parece estar indo bem externamente. Os praticantes do estoicismo entendiam que essa adaptação ao erro é uma das formas mais sutis de corrupção moral. Não acontece de uma vez, não é dramática. É um processo gradual de normalização do inaceitável. A justiça não espera ser confortável. Isso nos leva a um ponto ainda mais profundo, a natureza real da justiça segundo a sabedoria estoica. Fazer o certo nunca foi sinônimo de conforto. A justiça autêntica não é um caminho pavimentado, não vem com garantias de aprovação social, não oferece o aplauso das multidões. Ela exige algo muito mais raro e valioso: coragem moral. O verdadeiro praticante do estoicismo age conforme a razão e a virtude, não conforme a conveniência ou a popularidade. E entende uma dinâmica fundamental. Embora a verdade possa ter seu momento ideal para ser expressa, a justiça não pode esperar que as circunstâncias se tornem favoráveis. A justiça começa agora, no momento presente. Mesmo que seja doloroso, mesmo que não seja popular, mesmo que gere críticas, incompreensão, isolamento ou mal-entendidos, porque há algo infinitamente mais profundo e duradouro do que a aprovação externa. A paz interior que vem de saber que você não se dobrou diante da pressão. Imagine sua integridade como uma fortaleza interior. Cada vez que você age conforme seus princípios, independentemente das consequências externas, você adiciona uma pedra sólida a essa fortaleza. Cada vez que você cede à conveniência, você remove uma pedra. Com o tempo, você tem uma construção sólida e inabalável, ou tem ruínas que não conseguem te proteger nem sustentar. Os grandes pensadores estoicos sabiam que essa paz interior não tem preço. Não pode ser comprada, não pode ser negociada, não pode ser emprestada de outros. Ela só pode ser conquistada através de ações consistentes alinhadas com a virtude. E aqui está um paradoxo interessante. Quanto mais você se preocupa com a aprovação externa, menos aprovação genuína você recebe. As pessoas podem até te elogiar pela sua flexibilidade ou diplomacia, mas intuitivamente percebem que você não tem uma base sólida, que suas posições são negociáveis dependendo da conveniência. Por outro lado, quando você desenvolve essa consistência ética, mesmo que inicialmente gere desconforto, as pessoas começam a te respeitar de forma diferente. Elas sabem que podem contar com você, que suas palavras têm peso, que suas posições são confiáveis. A justiça estoica não busca ser popular, busca ser verdadeira. E a verdade tem uma força própria que eventualmente se impõe. A ética estoica em ação. Uma reflexão essencial emerge neste momento. Como a justiça estoica se manifesta na vida prática? A justiça, para quem abraça genuinamente o estoicismo, não é performática nem espetaculosa. Ela é silenciosa, mas firme. É consistente, mas não precisa de palco. É uma força que opera independentemente de audiência ou reconhecimento. Essa ética se revela nos momentos mais simples e aparentemente insignificantes. É agir corretamente quando ninguém está olhando, quando não há câmeras, quando não há tweets para serem escritos ou histórias para serem contadas. É tomar uma decisão alinhada com a virtude, mesmo que ela não traga aplausos, visibilidade ou qualquer forma de recompensa externa. O verdadeiro praticante do estoicismo busca retidão, não recompensa. E isso cria uma liberdade extraordinária.
A liberdade de fazer o certo pelo certo, sem cálculos, sem estratégias, sem esperar retorno. Essa postura se manifesta de formas muito concretas no cotidiano. Quando você corrige um erro seu mesmo que ninguém tenha percebido, porque a integridade importa mais do que a imagem. Quando você defende alguém que está sendo injustiçado, mesmo sabendo que pode ser mal interpretado ou criticado por isso. Quando você se mantém firme em um princípio fundamental, mesmo quando todos ao redor preferem a solução mais conveniente. Quando você devolve o troco errado que te favoreceu, porque honestidade não é contextual. Quando você admite que não sabe algo ao invés de fingir conhecimento, porque a verdade é mais importante do que parecer inteligente. Quando você se recusa a participar de uma fofoca, mesmo que isso signifique ficar de fora da conversa. A justiça estoica se prova no escuro, não no palco. Se manifesta em decisões privadas que ninguém nunca saberá que você tomou. É o tipo de integridade que não precisa de testemunhas porque não busca validação externa. E há algo profundamente libertador nessa abordagem. Quando você para de fazer o certo para impressionar outros e começa a fazer o certo porque é quem você escolheu ser, uma tranquilidade genuína se instala. Você não precisa mais se lembrar de quais histórias contou para quem, não precisa mais gerenciar impressões ou calcular reações. Você simplesmente é consistente, e essa consistência, com o tempo, se torna sua assinatura no mundo. O estoico e o peso da solidão ética. Mas precisamos ser honestos sobre um aspecto desafiador desta jornada: o preço da integridade. Fazer o certo pode custar relacionamentos, oportunidades e a tranquilidade superficial que vem de sempre concordar com a maioria. Pode significar perder convites, ser excluído de grupos, ser rotulado como difícil ou inflexível. Pode resultar em menos curtidas, menos aprovação, menos facilidades sociais. Mas não fazer o certo custa algo infinitamente mais valioso. Custa sua alma, sua dignidade interna, sua capacidade de se olhar no espelho com respeito. O praticante genuíno do estoicismo sabe que a solidão ética, por vezes, é não apenas inevitável, mas necessária. Sabe também que essa solidão temporária é infinitamente mais digna do que a companhia de quem se vende pela conveniência ou se adapta a qualquer situação apenas para manter o status quo. A justiça verdadeira exige estar disposto a pagar o preço integral da integridade. Não há desconto, não há facilitação, não há parcelamento. O preço é integral e deve ser pago à vista. Mas aqui reside um paradoxo fascinante que os pensadores estoicos compreendiam profundamente. Quanto mais você pratica essa retidão, quanto mais você se mantém fiel aos seus princípios, independentemente das circunstâncias, mais você atrai pessoas que também vivem com essa mesma verdade. A princípio, você pode caminhar sozinho. Pode parecer que escolheu o caminho mais difícil e solitário. Mas a longo prazo, sua consistência ética se torna um farol para quem busca o mesmo tipo de vida, o mesmo tipo de integridade, o mesmo tipo de coragem. As pessoas que realmente importam, que têm substância própria, que não estão apenas navegando pelas correntes da conveniência social, reconhecem e respeitam essa firmeza. Elas podem não concordar com todas as suas posições, mas respeitam o fato de que você tem posições genuínas e as sustenta. Não se trata de ser herói, não se trata de buscar o drama ou o conflito pelo conflito. Trata-se simplesmente de não ser cúmplice do que é errado, de não emprestar sua passividade para a perpetuação de injustiças, de não permitir que sua omissão seja interpretada como endosso. E quando você desenvolve essa capacidade de sustentar seus valores, mesmo sob pressão, algo extraordinário acontece. Você descobre que é muito mais forte do que imagina, muito mais resistente do que pensava, muito mais capaz de suportar desaprovação do que temia. Práticas para desenvolver a coragem da justiça. Chegamos ao aspecto mais prático desta reflexão. Como desenvolver concretamente essa coragem ética que caracteriza o verdadeiro estoico? A primeira prática fundamental
é o que podemos chamar de inventário diário da integridade. Ao final de cada dia, dedique alguns minutos para revisar honestamente as situações em que você teve a oportunidade de agir conforme seus princípios. Em quantas você agiu? Em quantas você se omitiu? Não se trata de autocrítica destrutiva, mas de consciência crescente. A segunda prática envolve o fortalecimento gradual da sua tolerância ao desconforto social. Comece com pequenas situações de baixo risco, onde você pode praticar dizer não ou expressar uma opinião diferente. Pode ser recusar um convite que não faz sentido para você ou expressar educadamente uma discordância numa conversa casual. O objetivo é ir desenvolvendo essa musculatura da independência de opinião. Uma terceira prática crucial é o desenvolvimento do que os estoicos chamavam de visão do observador interno. Antes de agir ou se omitir em situações eticamente relevantes, pergunte-se: como eu me sentiria comigo mesmo se eu soubesse que essa decisão seria conhecida por alguém que eu profundamente respeito? Não se trata da opinião pública, mas do tribunal interno da sua própria consciência. Pratique também a antecipação estoica das consequências. Antes de uma situação onde você sabe que pode ter que escolher entre conveniência e integridade, mentalmente ensaie as possíveis reações negativas. Visualize críticas, incompreensão, isolamento temporário. Quando essas situações chegarem, você não será pego de surpresa e poderá agir com mais clareza. Desenvolva o hábito de questionar suas motivações reais. Quando você está evitando fazer o certo, pergunte-se honestamente: estou evitando isso por uma razão genuinamente válida ou por covardia disfarçada de prudência? Muitas vezes, nossa mente é extremamente criativa em encontrar justificativas nobres para ações que, no fundo, sabemos que são motivadas pelo medo. Cultive relacionamentos com pessoas que valorizam a integridade acima da conveniência. Procure conviver com quem te encoraja a ser melhor, não com quem te facilita ser medíocre. O ambiente social tem uma influência poderosa sobre nosso comportamento ético. Pratique a transparência gradual. Comece sendo mais honesto sobre pequenas coisas. Suas reais opiniões sobre filmes, livros, situações do cotidiano. Quanto mais você pratica a honestidade em questões menores, mais natural se torna ser honesto em questões maiores. Por fim, desenvolva o que podemos chamar de paciência estratégica com as consequências. Entenda que fazer o certo muitas vezes não traz resultados imediatos. Pode haver um período de turbulência, de mal-entendidos, de ajustes nos relacionamentos. Mas os frutos da integridade são de longo prazo e extremamente sólidos. Lembre-se, a coragem não é a ausência do medo, é a decisão de agir conforme seus valores, apesar do medo. O mundo moderno recompensa quem se adapta, quem é flexível, quem consegue navegar entre diferentes grupos sem nunca realmente se comprometer com nada. Mas a alma humana se fortalece quando é fiel a si mesma, quando tem uma base sólida de princípios que não são negociáveis. Fazer o certo, mesmo em silêncio, mesmo sozinho, mesmo sem reconhecimento, é o que separa pessoas com verdadeira substância interior daquelas que são facilmente manipuladas pelas circunstâncias. O estoicismo não quer formar pessoas que agradam a todos, quer formar colunas humanas, pessoas que sustentam valores mesmo sob pressão, que não se dobram diante da conveniência, que têm a coragem de ser impopulares quando necessário. A justiça estoica não é sobre ser perfeito, é sobre ser consistente, não é sobre nunca errar. É sobre ter a coragem de reconhecer os erros e corrigi-los. Não é sobre ser inflexível em tudo. É sobre ser inabalável naquilo que realmente importa. Quando você desenvolve essa firmeza interior, algo extraordinário acontece. Você descobre que pode confiar em si mesmo. E quando você pode confiar em si mesmo, quando sabe que vai agir conforme seus valores, independentemente das circunstâncias, uma paz profunda se instala.
É a paz de quem não precisa mais temer situações difíceis, porque sabe que tem os recursos internos para lidar com elas, mantendo sua dignidade. E você? Vai continuar se calando quando deveria falar, se omitindo quando deveria agir? Ou vai começar a desenvolver essa coragem ética que transforma não apenas sua vida, mas inspira outros a também viverem com mais integridade? Compartilhe nos comentários. Qual foi a última vez que você teve que escolher entre fazer o que era conveniente e fazer o que era certo? Como você lidou com essa situação? E em que área da sua vida você sente que mais precisa desenvolver essa coragem da justiça? Se você busca viver com mais firmeza interior e quer continuar desenvolvendo essas qualidades que caracterizam uma vida verdadeiramente estoica, inscreva-se no canal. Aqui, não buscamos o caminho mais fácil, buscamos o caminho da virtude. Obrigado por assistir e por fazer parte dos Desbravadores Estoicos. Até o próximo vídeo.